Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marcos Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo de hoje. Vamos iniciar o estudo do capítulo 13, Ponderações de Vicente. Lembrando que Vicente é o companheiro do André Luiz, que foi designado por Aniceto, que é o instrutor desse livro, para que acompanhasse o André Luiz, porque ele na Terra também fora médico, como o próprio André Luiz. Então agora nós vamos estudar aqui as ponderações de Vicente. Isso. Bom, iniciando então o capítulo 13, Ponderações de Vicente. Não estava farto de lições, mas para o momento havia aprendido bastante. Impressionado com o que me fora dado observar, não insisti com Vicente para prolongar nossa demora no centro de mensageiros. Então, só um detalhe aqui para a gente observar, que o André Luiz fala assim, olha, ele não estava farto de lições. Não, nunca, isso nunca pode acontecer, deveria acontecer conosco, porque o aprendizado, ele é infinito, né? Como dizia Sócrates, quanto mais sei que nada sei. Então o aprendizado sempre tem que acontecer. O espírito, ele progride na sua realidade moralmente depois de ter progredido intelectualmente. Então os espíritos muitas vezes superiores reencarnam em condições humildes, até de semi-analfabetismo, mas é uma condição reencarnatória daquele momento do espírito, mas não é que ele seja burro, não é. A inteligência é um patrimônio que ele adquiriu através do esforço pessoal dele, não é? A gente tem o exemplo, por exemplo, Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento, Minas Gerais. Ele não era doutor, ele até ia fazer medicina. Quando ele vinha para o Rio de Janeiro fazer, a mãezinha dele ficou doente e ele teve que ficar tomando conta dela. Ele era um farmacêutico prático, sempre estudou autodidata, sempre naqueles colégios lá e tal. Então ele fundou o colégio Allan Kardec, exemplo. Então o espírito, ele sempre vai estar, o espírito superior sempre vai estar voltado para a educação, para a instrução. Notoriamente, evidentemente, né, a gente sabe que Jesus escolhe o seu missionário, o seu missionário para trazer o espiritismo para a Terra, é o missionário professor, que é o professor Rivaio, Allan Kardec, né? Inteligentíssimo, falava vários idiomas. Allan Kardec, na língua francesa, nas escolas, muitos livros usados na gramática francesa tinham sua autoria. Então, num tempo de iluminismo, de intelectualismo na França, né? Intelectualismo do mundo, do Ocidente. Então, ele é muito respeitado. Então, a inteligência, que é um patrimônio do espírito, ela tem sempre que ser cultivada, observada através da cultura, né? Da cultura, do ensinamento. Então, André Luiz fala que não estava farto de lições, ele não vai estar nunca, ele está sempre aprendendo, porque é isso que a gente tem que fazer, já é um ensinamento para a gente aqui, né? A gente nunca vai aprender o bastante. Conhecimento não ocupa espaço, dizia minha avó. Então, ele ficou impressionado com o que fora dado observar, né? Isso. Aí, continuando. Deixando grandes grupos em conversação ativa, reconstituindo projetos e refazendo esperanças, segui o companheiro que me convidava a visitar os imensos jardins, né? Então ele está em meditação, reconstituindo o projeto. Lembrando que lá em nosso lar nós havíamos estudado que ele queria ser médico. Mas ele entendeu por que ele não podia ser médico, aceitou o entendimento e pediu ao ministro Clarencio que o trabalho que viesse ele ia pegar. E foi realmente o que aconteceu. Foi lá trabalhar
quase faxineiro lá nas câmaras de refrificação. Serviços gerais. Doutor. Para um médico, né? Um médico do nível dele, que ele era. E ele aceitou. Então, foi o primeiro trabalho dele, ele agarrou com os dentes ali, trabalhou interessado em tudo. Aí ele está refazendo os projetos, o que eu vou fazer agora, né? E o ensinamento da vida. Aí ele continua. Sinto-me fortemente impressionado, murmurei. Quem diria pudessem caber tantas... Não, peraí, você não terminou de ler. Ah, desculpa, eu pulei. Pulou. Roserais. Os Roserais, pulei os Roserais, desculpa. Logo as rosas. Logo as rosas, né? Meu Deus do céu. E eu quero falar sobre isso, Roserais. Então tá, voltando um pouquinho então. Segui o companheiro que me convidava a visitar os imensos jardins, que está com o Vicente, né? Uhum. Agora imagine só um pouquinho, antes do Roseral. Imensos jardins. A gente vê nos detalhes aqui dos livros, a gente viu isso muito no nosso lar, continua vendo nos Mensageiros, a imensidão, a dimensão do que é a colônia. Uma colônia, nosso lar, que está situada na periferia do umbral, né? Ela não é uma colônia de nível superior, como onde mora a mãe do André Luiz. Onde está lá André e outros lá, e mais para cima. A gente imagina o que não tem. É como Jesus fala, na casa de meu pai há muitas moradas. A profundidade, o significado dessa frase é muito grande. E a gente não tem ideia, a gente só olha as imensidões, quem já teve a oportunidade de olhar um céu estrelado, sem poluição, eu já tive, à noite, aquela coisa você vê, você fica até, né, você se sente tão diminuído perante essa imensidão. A gente está vendo aqui numa colônia, toda hora ele descreve isso, né? Imenso jardim. O que é imenso jardim? Não é um jardinzinho pequeno, são imensos, aquela coisa ali. Se a gente vê certas coisas, jardins na Europa, que são cultivados, tratados, a gente olha aquela beleza, aquela maravilha, aquela formosura, imagina no plano espiritual. Aí ele continua. Roseirais enormes balsamizavam a atmosfera leve e límpida. Por que eu falei que eu ia comentar um pouquinho sobre esses jardins e sobre as rosas? Existe um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, chamado Livro Colheita do Bem. No capítulo 57, o Neio Lúcio, que é o espírito que manda as mensagens do mundo espiritual, para a família Joviano, que era a família que amparou, vamos dizer assim, o Chico no começo da sua mediunidade, porque o Chico trabalhava na Fazenda Modelo, em que o Rômulo Joviano era o chefe dele. E na casa do Rômulo Joviano, e se eu não me engano próprio, a filha era médium também. Então eles logo já eram espíritas, né? Porque o avô da Wanda Joviano era o Neio Lúcio, que é o Neio Lúcio que depois vem psicografando mensagens, algumas bem particulares e outras nem tanto. E depois que o pai da Wanda Joviano desencarnou, se eu não me engano, ela juntou todas essas cartas e ela montou esse livro Colheita do Bem. Todas as mensagens foram psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Nesse capítulo, o Neio Lúcio vem nos falar do perfume das flores. É muito interessante. Eu separei um trecho aqui para a gente ler junto. Ele coloca assim: eu não sei se vocês já meditaram sobre o destino do perfume produzido na terra. Conhecem que as águas têm utilidade imediata na sustentação da vida física, que o ar é básico na estruturação e alimentação de todos os seres vivos, que a terra possui aplicações especiais com todas as suas reservas. Então, o que ele está dizendo? Vocês já sabem que a água é fundamental, o ar imprescindível e que a terra é necessária. Mas, aí ele vem falando, mas e as emanações das plantas? Sabemos no mundo tanto a respeito dessas ondas balsâmicas de plantas e flores, como sabemos das ondas mentais de nosso próprio pensamento, quer dizer, nada.
Muito pouco. Então ele está dizendo o seguinte: encarnados, a gente não tem o conhecimento do verdadeiro valor das emanações das plantas que produzem ondas balsâmicas, e também da mesma maneira que a gente tem muito desconhecimento acerca das ondas mentais. Aí ele vai falando. O aroma se reveste de muita importância para as esferas imediatas ao meio do progresso do homem, mormente para as entidades que abandonaram recentemente a carne. Por isso, do parque lá de nosso lar, né, o Parque das Águas. Todo lugar tem jardim, todo lugar tem árvore, todo lugar tem flores. Olha só, o Vicente chamou o André Luiz. Vamos dar uma voltinha lá nos jardins, vamos ver as rosas. Então, o que o Nélio está dizendo? Para os recém-desencarnados, a aromaterapia, porque existe essa terapia em nosso lar, né? No sentido de, em todo lugar tem árvore, todo lugar, a casa da dona Laura, se a gente lembra lá de nosso lar, era toda enfeitada, e o André Luiz diz que cada casa tinha o jardim mais bonito, mas olha o motivo aqui dos jardins, e aí ele continua. Um dia, talvez, não remoto, a própria ciência do planeta saberá distribuir com o perfume a vida e o refazimento. E se o alto ainda não autorizou maior amplitude de ação à inteligência do homem nesse setor da experiência terrestre, é que todo progresso é arma de dois gumes, olha lá. Pela inteligência apurada, a elevação e queda, glória ou decadência. O perfume que contém princípios sublimes para restaurar o tecido vital do corpo denso e do perispírito pode igualmente ser o portador da morte, segundo a aplicação que lhe dermos. Olha porque nosso Senhor Jesus Cristo não permitiu ainda que os cientistas se voltassem plenamente ao estudo da aromaterapia. Porque a essência, e olha o que ele diz que é importante, né? O aroma, vamos botar flor para dentro de casa, vamos ter planta, porque tem remédio aí, a gente pode nem imaginar. Quer dizer, quando a gente estuda, a gente já imagina. Por quê? Lembra que no nosso lar, quando a Narcisa chega para ajudar o André Luiz, para ajudar lá o moço que está doente, que o André Luiz queria, na verdade, era acabar com ele, mas pensou 1000 vezes e resolveu ajudar. A Narcisa pega fluidos da natureza, da mangueira e do eucalipto. É o que o Nélio Lúcio está dizendo. O perfume, o aroma das plantas curam o perispírito, curam muitas doenças nossas do corpo físico, restauram as energias, mas mal utilizada pode ser veneno. E aí ele coloca: há companheiros recém-desencarnados que necessitam de fluidos ou perfumes do mar, enquanto que outros reclamam as irradiações ou aromas do campo. Então, eles fazem, né, uma análise, só eles sabem. Quando a pessoa está desencarnando, recém-desencarnado, muitos são levados à beira do mar, não é? O próprio Voltaire fala isso, que antes dele viajar, né, Dr. Bezerra levar ele para a colônia em que ele vai ser abrigado, que a gente não sabe qual é, eles ficam aguardando na beira do mar por conta disso. E tem espíritos recém-desencarnados que vão ser levados ao campo para se fortalecerem, para poder fazer essa viagem no mundo espiritual. E aí ele finaliza dizendo: tudo é belo e sublime na criação, nada se perde. Alguns gramas de pão se transformam em energia para a reconstituição do corpo de carne. Algumas gotas de óleo podem ser convertidas em sublimadas emanações de luz na reestruturação de certas forças da vida e da natureza. E algumas flores podem realizar milagres
com as ondas invisíveis de força que projetam no lugar em que vivem. Então, os espíritos estão nos orientando a mantermos flores em casa, termos flores, né? Vasos com plantas, e ele fala especialmente das flores, né? Então, a árvore frutífera pode ser uma árvore, mas ela dá flor. Então, por isso é que em todo momento a gente está vendo que em nosso lar tudo tem jardim, tudo tem flor, tudo é coberto de árvores. Por quê? As árvores, né, as flores, elas também geram ondas de saúde, de equilíbrio, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Então, por isso, o Vicente convida o André Luiz a passear, né, lá no jardim aqui do Centro de Mensageiros, que é onde eles estão. Eles aqui nesse capítulo, eles ainda estão no Centro de Mensageiros. E aí o Vicente fala para ele, olha, vamos dar uma volta no jardim, né? E mal sabe ele que isso ajuda, porque o André Luiz aqui ainda é um recém-desencarnado, tem 1 ano só que ele está na colônia, porque no final de 1 ano ele foi ver a família em casa e agora é o recomeço, né? Ele está no segundo ano. Como a Tereza falou, roseirais genômicos balsamizados, quer dizer, esse bálsamo, né, que tem em toda a colônia. É um compromisso, quer dizer, ajuda no compromisso do trabalho que os habitantes têm. A gente leu lá no Nosso Lar, o habitante do nosso lar, ele tem o compromisso do pensamento e trabalho no bem, né? Sempre fazer esse esforço. E esse ar balsâmico também, nas plantas, nos roseirais, ajudam. O contrário, o oposto, estou lembrando, a Teresa está comentando, estava lembrando do livro Libertação, quando o Gúbio e o André Luiz e o Eloy, eles vão às regiões de umbral, bem denso, né? E lá conversar com um chefe lá de uma colônia espiritual no umbral, que é o Gregório. Quando eles chegam lá, eles têm que condensar o perispírito com aquela matéria que está lá, que é o oposto do que está aqui. São tipo lamas, né? Pesados. O André Luiz fica quase sem respirar. E aí o Gubi fala, olha, o que vai nos sustentar aqui é oração. Sempre oração. E junto conosco aqui tem vários outros missionários aqui também. Então eles estão lá, o André Luiz fala como se botasse assim, alguma coisa que não pudesse respirar. Porque são a mente das pessoas que estão ali, né? Que criam esse ambiente. Então lá a natureza é o contrário desse roseiral. Lá tem galhadas secas, tudo, né? O oposto daqui, né? Vamos lá, continuando mais um pouquinho. Vamos para o parágrafo 3 agora. Sinto-me fortemente impressionado, murmurei. Quem diria pudessem caber tantas responsabilidades a essas criaturas, aos médiuns, né? Isso. Não conheci pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do espiritismo, justificando agora a minha surpresa. Realmente, o André Luiz não era religioso. Vez por outra, ele fala no Nosso Lar, socialmente ele ia alguma missa, alguma coisa assim, mas ele não era disso. Ele era o materialista da sua época, como ele diz lá no Nosso Lar. Né? Então essa questão do conhecimento dá responsabilidade. A gente está vendo aqui uma mensagem, né? Da questão da gente conhecer e ter a responsabilidade por ter conhecido, que é o que está no Evangelho, muito será pedido a quem muito foi dado, na questão do conhecimento. Como ele não conhecia, não que o André Luiz, então por que ele passou pelo umbral? É outra coisa. Ele sabia o que estava errado, o que ele estava fazendo e fez. Então, por isso é responsabilidade, né? Claro, lógico. Ele tinha o conhecimento do que estava errado e fez. Na questão de conhecer o mundo espiritual, como o espiritismo vem trazer, aí a responsabilidade aumenta mais ainda, porque sabe os detalhes. E quem tem a mediunidade, que vê os espíritos, que ouve, que vê, sabe, tá nesse trabalho e vê, aí a responsabilidade é muito maior, né? Ele podia ter se espiritualizado, como a gente leu no programa passado, aquela recomendação do Emmanuel no prefácio do livro Nosso Lar. Ele podia ter se espiritualizado no laboratório, porque ele era um pesquisador, poderia. A gente tem exemplos de
espíritos que de alguma maneira se espiritualizaram no laboratório. Pasteur, não é, pensando o tempo todo em fazer o bem para a humanidade. Não é? Porque nem todos os missionários de Jesus estão nas religiões. A gente tem que também entender isso. Tem missionário de Jesus na área médica, na área do magistério. Quem é que brilhava? Era a professorinha lá no livro Voltei. Então, ele poderia ter feito, né? Ele não precisava, lógico, o espiritismo é muito necessário, a religião nos ajuda bastante a melhorar o próprio comportamento, mas ele poderia ter feito esse trabalho no laboratório. O problema é que ele se achava mais do que Deus, não é? Ele nunca pensou em Deus, pensou no Criador, pensou na essência da vida. Ele, de alguma maneira, pelo que ele fala pra gente, ele só acreditava no que ele podia ver e tocar, não é? E tudo que era dele, né, como a família também, né, ele tinha aquela posse exagerada, ele tinha aquele conceito muito machista da época, né, reflexo da época em que ele vivia, mas ele, enquanto encarnado, ele não se espiritualizou, ele não desenvolveu esse sentimento pela divindade. Se a gente juntar a resposta que tem no Livro dos Espíritos sobre a questão do progresso intelectual, que impulsiona o moral, e juntar com a mensagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, quando Allan Kardec vem analisar o que Jesus fala na bem-aventurança, que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, a gente vai dizer, juntar um raciocínio com o outro, o que a gente vai achar? Que o pobre de espírito realmente, que são os humildes, eles já são inteligentes, automaticamente. A inteligência já lhes favorece. Eles podem estar numa encarnação sem a cultura acadêmica. Isso é uma coisa. Até porque tem muita gente cultural acadêmica que não é inteligente, não é? A gente sabe disso, mas ele pode estar numa encarnação daquela sem cultura acadêmica, mas são pobres, são inteligentes sim. Estão numa situação de experiência reencarnatória, de aprendizado que não requer cultura acadêmica. É diferente, cada caso é um caso. Então, a gente juntar uma coisa com a outra, é isso que a Teresa está falando. Inteligente que o era, tem os outros, podia ter se voltado para a questão do espírito no seu laboratório de pesquisa, nas suas pesquisas médicas, como aconteceram com vários outros, como a Teresa citou, né? Isso. Então, continuando mais um pouquinho. Ih, já está acabando. Vicente sorriu e ponderou: você, meu caro, procede das câmaras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. O André Luiz não tinha ideia da quantidade de trabalho na colônia, dimensão, né? Da colônia e quantidade de trabalho. Ele não fazia ideia, até porque ele foi, quando ele chegou lá, ficou internado um pouquinho na enfermaria, foi para a casa de Dona Laura e de lá ia para as câmaras de retificação e só ficava nisso. Agora é que ele está, né, tendo a possibilidade de conhecer outros lugares da colônia, né? Aí agora ele foi convidado ao centro de mensageiros e aí o Vicente, né, vai explicar para ele que não é só isso, né, que ele está vendo. A imensidade de tarefas que existem em nosso lar é muito grande. Então, não vai dar tempo da gente ver hoje sobre isso, mas no próximo programa vamos falar sobre os trabalhos que são realizados nas colônias espirituais, todas elas, não é? Trabalhos, em algumas colônias, trabalhos mais materiais, em outras colônias, trabalhos mais espirituais, dependendo da elevação dos habitantes da colônia. Mas vamos agradecendo a todos, né, pela companhia de nos ouvir hoje. Lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 13. Do livro Os Mensageiros. Obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus a todos. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros.
Produção e apresentação Marcos Antônio e Tereza Cristina.